Boa tarde. Boa tarde, gente. Tudo certinho aí? Vamos esperar a professora Dandara entrar para começar, tá bom? Ela já tá a postos. Oi, Val. Oi, Swan. Entra, Dandara. Justiça para Miguel, sim, com certeza. Boa, boa. Esperando só a professora Dandara entrar, tá bom? Ela já tá no Insta, já ela manda o pedido. Então, gente, hoje eu sou a professora Jamile, né? Jamile Fonseca, atuo no Secult, o FRB, e hoje o nosso grupo tá dando, meu grupo de pesquisa, né? Que é um grupo de pesquisa que a gente tem lá, que se chama Cultura Afro-Brasileira, Diversidades, Gênero e Sexualidades. É um grupo de pesquisa e extensão. E agora, durante a pandemia, digamos assim, né? Estamos tentando, de algum modo, alcançar a comunidade, né? Entendendo que, enquanto universidade, nós não podemos parar. Então, docentes que se dedicam, que se responsabilizam mesmo em tentar alcançar a comunidade de algum modo, né? Então, essa é a extensão virtual que tem como a temática maior invisibilidade e distanciamento social, né? Tratando na perspectiva de trabalhar com temas que são considerados invisíveis, né? E com a perspectiva de diferentes distanciamentos sociais, né? Então, essa atividade hoje começa trabalhando com a questão de gênero, né? A violência de gênero voltada para mulheres, né? No âmbito doméstico, antes, durante e o pós-pandemia, né? A violência de gênero, que é invisível, é um tema delicado, né? E que já vem aí não fruto de uma pandemia, né? Agora na pandemia a gente vive a exacerbação de casos, mas a pandemia, ela não torna o homem mais agressor, ela acirra as tensões em meio ao convívio forçado, né? A gente vive um processo de violência de gênero que é fruto de um processo histórico, né? Ocorre que agora a gente tem uma exacerbação desses casos e a ONU Mulheres e outras organizações estão tentando mobilizar, né, para que não se fale só do coronavírus, né? O coronavírus, ele tá aí, né? Mas a gente precisa lavar as mãos não só para evitar o coronavírus. A gente não pode lavar as mãos só com o coronavírus. Não podemos lavar as mãos, né, com relação à violência doméstica, né? Então, hoje a gente vai trabalhar com a questão da violência de gênero nesse âmbito doméstico. E aí, convidei a professora Dandara Pinho, né, que já vai estar entrando. A professora Dandara, quem quiser seguir o Insta dela, é super interessante. Mulher negra, feminista, militante, né? Ela é presidenta da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB Bahia, né? Ela é mestranda do programa de pós-graduação em estudos africanos, povos indígenas e culturas negras, advogada, militante feminista, antirracista, antiproibicionista, né?
Então, nesse contexto, não tem como nós que já somos do movimento e que trabalhamos com o feminismo, com a militância, não tem como a gente não tentar e não falar, né, sobre esse tema. Então, enquanto ela entra, né, é tentar entender mesmo que o ciclo que causa e que perpetua a violência doméstica, sobretudo o que eu pedi para ela estar trazendo, quais as estratégias que a Bahia, de um modo geral, tem utilizado, né, em meio a essa exacerbação, digamos assim, e de trabalho remoto, né, de toda essa situação. E o que acontece? A população de mulheres, ela já está em uma situação de vulnerabilidade no que diz respeito ao mercado de trabalho. Então, estrategicamente falando, agora com a questão do aumento do desemprego, a questão socioeconômica do nosso país tende a acirrar essa questão do desemprego. Obviamente que o público que será mais afetado, que já está sendo mais afetado, é o público de mulheres. Então, temos um público de mulheres que estão saindo progressivamente mais do mercado de trabalho e ficando cada vez mais dependentes economicamente, né, de seus parceiros, né? Além disso, a gente tem outros dados que esses serviços, que são considerados os serviços informais, eles são exercidos predominantemente por mulheres. E mais um outro dado, que é aí onde a gente quer chegar também, é que a maior parte dessas mulheres que se encontram nesse mercado informal e que vão aí subir, né, fazer crescer, digamos assim, esse índice de desemprego, e cada vez mais são as mulheres negras. Então, entendam que a gente já vive nesse contexto, né, de uma dependência econômica causada por uma estrutura racista e sexista, né, que já começa as questões, as agressões de gênero a partir daí. Então, a gente tem um público de mulheres que já vive em situação de vulnerabilidade. E agora, a gente consegue relacionar que, por que os casos estão aumentando? Por que estão aumentando? Já aconteciam? Estão aumentando. Tá, justamente por isso. Nines Mota, tô esperando a professora Dandara. Né? Então, minutinho, gente, só dar uma olhada aqui. Não. Gente, vou pedir só um minutinho aqui, tá? Pra falar com ela. Pra gente continuar esse ciclo. Dandara, minha filha, cadê você? Então, voltando a essa questão do ciclo de dependência econômica, então temos mais mulheres dependentes economicamente de seus parceiros. Oi, 10. E obviamente que nós, enquanto humanidade, né, já estamos vivendo um desafio, né? Quem está aí com as suas famílias já precisa superar desafios, né, diários, que são os conflitos próprios, inerentes, né, da convivência humana. Obviamente que temos afinidades e desafinidades. Obviamente também com uma convivência que é forçada, um ciclo de tensões tende a aumentar. Então, numa convivência maior com alguém que já tem o histórico de agressão, com alguém que já perpetua a violência, isso tende a aumentar, né? E um outro ponto também que a gente vai tentar trazer é a questão da violência de gênero, não só no âmbito do físico, né? Obviamente que a violência de gênero é muito mais ampla. Hoje a gente está voltando para a questão das mulheres e ela não se trata só no âmbito físico, né? Existe uma outra questão, que é a violência simbólica, quando a mulher não consegue sair daquela relação por diversos outros
Dandara, cadê você? Entrou, né? Manda aí a solicitação. Nossa convidada chegou. Pronto, já deu ok aqui. Oi, Pro. Oi, Tô tentando tirar meu cachorro aqui da minha cadeira. E aí, por isso que eu demorei, ele não tá. Mas deixa aí. É bom que enfeita a live. a senhora não vai gostar muito, não, porque ele late bastante. Ô, neném, licença. O meu Então, tá me conta. guardadinho ali. Então, já comecei a falar um pouco, já até comecei a te apresentar. Que bom, que bom. E aí eu tava, não sei se você tava acompanhando. Eu acompanhei até a parte que a senhora me apresentou e estava explicando acerca Senhora, da não, violência pare com simbólica. isso. Estava explicando acerca da violência simbólica. Isso. E aí, só para completar esse raciocínio, né, que eu já iniciei, a questão que eu estou tentando trazer é que não existe só a agressão física, mas a simbólica, que impede a mulher, né, de sair daquela relação. Então, ela nem sempre não sai só por dependência econômica, que é o que os grupos têm trazido mais agora com a questão da pandemia, mas a questão emocional, onde a mulher já tem a questão da psique trabalhada, envolvida com aquele parceiro que já perpetua agressões cotidianamente com ela, né? Elaine. Aí a gente ainda tem a questão das instituições sociais, então a gente tem o Estado, né? A gente tem a igreja e a gente tem a sociedade como um todo. Então, o que a gente escuta, de um modo geral, mas aquela mulher ali que mora em tal lugar, ela já sofreu agressão há muito tempo. Então, o que está acontecendo agora, porque está na quarentena, ela já sabia faz tempo, né? Quem nunca ouviu esse tipo de comentário. Mas, assim, existe uma dependência emocional, uma dependência simbólica. Inclusive, muitas dessas mulheres sofrem diversos tipos de ameaça, né? Desde as ameaças mais graves, obviamente, né? Que são as ameaças de morte, de demais agressões a filhos e toda a família, como as ameaças mais simbólicas, né? A depender que você vai ficar sozinha, você vai ter que ficar com seus filhos, você não vai ter. E Você aí nunca mais vai arrumar um outro você nunca companheiro, mais. igual a mim. Isso. E por aí vai, né? Até chegar, deixa eu tentar aumentar o volume, a questões mais graves, né? Que é o caso da morte. É a gente se entrar aí na seara do feminicídio não para mais de falar, né? E se a gente for analisar, a cada 3 mulheres que morrem por feminicídio, 2 dessas mortes acontecem dentro de casa, né? Então, como não falar desse assunto? Como nos calar diante disso, né? E aí uma outra questão que eu trago nessa live, que vem me inquietado muito, é a questão de invisibilidade, ou seja, como a sociedade fecha os olhos para a violência de gênero. É um assunto extremamente delicado, que as pessoas têm a dificuldade de falar, de, entre aspas, dar a cara para bater, para estar aqui falando, né? Porque mexe com muita coisa, a gente sabe disso. E a outra questão de se envolver mais apropriadamente com o tema. E aí eu pergunto nessa live para todo mundo que está, né, aí acompanhando, o distanciamento social é para quem? Porque a mulher que é agredida, né, e que convive com o parceiro, ela também sofre distanciamento social quando a família abandona porque acha que ela está gostando da agressão. Quando os vizinhos, as vizinhas já acham não, que é porque ela quer, né? É porque ela está conivente com aquela situação. Então, assim, eu recebo relatos, não poucos, né? A gente que trabalha com gênero e dá aula de gênero sempre recebe uma coisinha ou outra, que esse distanciamento social ele já é vivido já, né? E aí a gente tem agora uma pandemia de violência e uma pandemia de pessoas falando de quarentena, de distanciamento social, que a humanidade está vivenciando o distanciamento social, mas essa extensão virtual, ela pretende justamente falar isso. A invisibilidade é para quem?
O distanciamento é para quem? Né? Quando a gente fala de mulheres, quando a gente fala de violência, quando a gente fala de comunidade negra, quando a gente fala de diversidade de gênero. Essa invisibilidade, distanciamento, como é? Acho que ela já acontecia, né? Há algum tempo, né? E agora tem uma exacerbação dessa questão. E se for entrar também, né? Porque a gente trabalha na perspectiva da interseccionalidade, a mesma mulher que sofre agressão e que mora em determinado local e pensa em dar queixa, em locais que não tem delegacia contra a mulher. Essa mulher sendo negra, como eu falei mais cedo, né? Naquele ciclo que eu tentei explicar, essa mulher, ela olha para o policial e pensa o seguinte: não é aquele policial que dá o baculejo no meu filho de madrugada? Como é que eu, mulher, vou lá com aquele cara denunciar a agressão, né? Então, assim, são vários fatores que estão relacionados à questão da agressão e a gente precisa conversar com isso para entender que a agressão não é só o tapa que, só entre aspas, obviamente, o tapa que deu que se pode fazer, né? Então, gente, eu já comecei um pouquinho aí o meu pensamento, né? A ideia dessa extensão. Eu queria agradecer, né? Em meu nome, em nome do grupo de pesquisa lá do Secult UFRB, pela professora Dandara ter aceito estar aqui nessa live, sabe? Espero que após a pandemia você possa estar lá em Santa Mara com a gente, né? Em alguma atividade. E aí eu vou estar. Eu coloquei algumas questões aqui, mas acho que o fio da meada é basicamente esse. E queria te pedir para falar mesmo desse local que você é estudiosa desses assuntos, é também militante, é negra feminista. Eu acho que você tem um lugar de fala muito, muito importante, muito válido, e a gente quer te ouvir. E aí eu sinalizei algumas questões aqui, enquanto pedidos de alunas, de discentes, de orientações, mas eu vou deixar logo você falar, e aí depois é bom que eu vou anotando também as possíveis perguntas na live. Pronto. Tá? Se tiver, professora, orientação, pergunta, a senhora pode ficar muito à vontade para fazê-las, né? Eu vou só vocês que falam por mulher, tá? Eu só queria dizer que Flecha, nessa quarentena, né, que tem mais de 40 dias, tem ficado muito mais tempo comigo. Flecha é meu cachorro. Contando muito. Então, todas as vezes que eu preciso trabalhar, dar aula, as lives, que eu tô, inclusive, numa ligação com alguém, enfim, ele dá o pedido dele, que é esse, de começar a latir e pegar os brinquedos dele para que eu comece a jogar. Então, assim, É o ciúme. o meu volume, pronto, já aumentei. Então, ele começa a latir ensandecedamente para chamar minha atenção e, tipo assim, você tá falando com quem aí que não é comigo, entendeu? Então, eu gostaria de já pedir desculpas, porque ele vai latir a live inteira. E eu tô tentando não me desconcentrar, mas às vezes eu não consigo, eu vou parar de falar, porque ele é muito danado. Então, como a professora já me apresentou, eu sou Dandara Pinho, sou advogada, eu estou presidenta da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da UAB da Bahia, já na segunda gestão. O tema violência doméstica Aumenta o valor um pouquinho. Eu vou chegar mais para frente, então, porque pode ser pronto. Pronto. Tá melhor o áudio? Porque aí, se ele latir, tá de boas. Tá. O tema violência contra a mulher, né, é um tema que as pessoas têm me pedido bastante para falar. E todas as vezes que eu começo a falar, eu faço sempre um apanhado, um tanto quanto histórico da miscigenação da nossa sociedade. E por que eu faço isso? Para que a gente possa compreender aonde está a mulher e quais são as mulheres que a gente quer falar para essa violência.
das políticas públicas que a gente faz, pensando em quais mulheres têm acesso, de fato, às políticas públicas e o acesso ao sistema de justiça, e como esse sistema de justiça ele se dá dentro de um ambiente normal, né, digamos assim, e agora durante a pandemia. Pós-pandemia, eu acredito que a gente vai ter cada vez mais esse assunto em voga, esse assunto sendo mais amplamente discutido, inclusive essa aproximação com a comunidade acadêmica, essa aproximação com as instituições, sobretudo no interior da Bahia, e a interlocução que nós da Bahia estamos tendo, né, com o ambiente nacional, tem nos dado uma proporção melhor de como esse assunto tem sido tratado, até para que a gente que é de movimento social possa dialogar com os entes governamentais. Então, eu sempre eu divido, né, em 3 eixos, e o primeiro eixo ele se dá exatamente em como é que a nossa sociedade... Eu não vou brincar com você agora, a mamãe está trabalhando, você tem que entender isso. Entendeu? Minha casa. Bota no quarto de castigo. Menina, ele pula a janela, é pior. Ele pula a janela, é muito pior. E aí ele machucou a pata em uma dessas que eu prendi ele machucou. Isso. Quem tá, mamãe? Gente, se estiver atrapalhando alguma coisa, vocês sinalizem no chat, tá? Então, esse primeiro eixo é falar exatamente em como se deu a miscigenação da nossa sociedade, né? A gente sabe que após a abolição formal da escravidão, ao invés da comunidade preta receber esse trabalho assalariado, houve a imigração da população italiana e espanhola, objetivando exatamente desempretecer a comunidade brasileira, né? E as pessoas que vieram trazidas para o território nacional não foram pessoas da média e alta classe desses países já citados, mas sim pessoas que estavam num ambiente de vulnerabilização. Então, a gente consegue perceber, mais uma vez, e como se iniciou o racismo estruturante do nosso país. E por que eu estou falando de racismo logo de cara? Porque as mulheres negras, elas foram extremamente vilipendiadas, violentadas, quando trazidas do continente africano para cá e dentro do território brasileiro, quando há escravidão. E nós não podemos esquecer e deixar de citar as mulheres indígenas, né? Que elas foram violentadas sexualmente quando os colonizadores em nossa terra chegou. Então, a gente tem no Brasil a violência doméstico-familiar, a violência... E aí, eu vou tentar não dizer aqui a violência de gênero, porque talvez eu não consiga dar conta de gênero, mas só dar conta de mulher, né? Porque o conceito de gênero ele é muito mais amplo, que inclusive a Lei Maria da Penha não conseguiu dar conta. Por quê? Porque a legislação ela precisa de pessoas que pensem fora da caixa, além da caixa do direito, né? E o direito ele é muito egocêntrico. Ele acha que pode dar conta de tudo, e aqueles que pensam e escrevem o direito também. Então, não pediram auxílio às outras ciências humanas, às ciências sociais aplicadas. Então, eu não vou dizer que esqueceram, mas que deixaram à margem a pauta de gênero, né? Porque, para mim, que sou feminista interseccional, pouco me importa se aquela mulher tem uma vagina ou não. Até porque portar-se enquanto mulher é muito mais do que um órgão genital, né? É tornar-se mulher, né? Então, a gente não pode esquecer dessa violência que vem desde quando
a gente escuta falar de colonização no Brasil. Desde quando o homem branco, né, o falocentrismo, vem para dar conta dessa sociedade. Então, a partir dessas minhas considerações iniciais, eu digo que eu respeito profundamente a Maria da Penha por tudo o que ela passou enquanto mulher vítima de violência, a respeito por toda a militância dela em prol da criminalização do crime, da criminalização, né, das ações violentas contra as mulheres, mas eu digo que essa violência ela já se encontrava instalada no Brasil, contudo, fora necessário que alguém que tenha a passabilidade branca pudesse ir até a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, as cortes internacionais, para que, de fato, fosse ouvida a pauta da mulher e não a pauta de gênero. Porque a pauta de gênero ela não está contida na Lei Maria da Penha. E por que é que eu digo isso? Porque se alguém transexual, né, que ainda está nesse processo de modificação da documentação, mas já é fenotipicamente uma mulher, né, ingressar com um pedido de Lei Maria da Penha, de lei de medida protetiva, de certo, o sistema de justiça não terá a sensibilidade de deferir ou indeferir. Será encaminhado para uma vara comum. Porque em um documento dito oficial, ali está constando o nome de alguém que tem uma identidade masculina e não feminina. Então, aí está das pedras do direito, que ele deveria ser um facilitador para os conflitos sociais, contudo, ele ainda não está nesse lugar de evolução. Por quê? Porque as questões sociais, elas evoluem e o direito ele não dá conta sozinho. É preciso das demais ciências sociais aplicadas e das demais ciências humanas, né? E aí, o estudo de gênero vai dar conta dessa questão para que o magistrado ou a magistrada, a gente não pode esquecer que o patriarcado também domina algumas mulheres, que pegar essa questão, que pegar esse requerimento, vai conseguir consubstanciar o seu deferimento a essa medida cautelar, né? A medida protetiva é uma medida cautelar de urgência, pode me manter. Uma medida cautelar de urgência consubstanciado não na Lei Maria da Penha, mas sim nos estudos de gênero. Então, passando por esse ponto, e aí deixando mais uma vez registrado que as mulheres negras, no período da escravidão, foram vítimas de violência patrimonial. E como assim, Nandara, violência patrimonial, se você começou dizendo que quando houve a abolição formal da escravidão, essas mulheres não perceberam salário. Contudo, essas mulheres foram para as ruas vender seus quitutes, vender acarajé, vender balangandãs, haja vista que as mulheres de hoje em Zimbábue já tinham a expertise de serem ourinhos, né? De manipular pedras preciosas. Então, faziam balangandãs, o que se chama de balangandã, naquela época eram, de fato, as joias, né? Os penduricalhos. E essas mulheres negras já faziam esses penduricalhos e iam para as ruas realizarem essa venda, né? Em prol da abolição da escravidão formal e material de seus companheiros, de seus pais, de seus filhos, de seus irmãos, né? De seus primos. Então, quem é essa mulher que vai lutar na revolução, né? Para queima dos sutiãs para trabalhar? Porque as mulheres negras já faziam esse trabalho e já iam, né?
inclusive tomando conta de filhos dos seus patrões, dos senhores e das senhoras de gênero, sendo estupradas pelos patrões e pelas patroas, né, dos senhores e das senhoras de engenho. Então, é preciso a gente registrar que essa violência sexual ela já acontecia, mas contudo, mais uma vez, meu Deus, contudo, mais uma vez, a gente não tem nenhum tipo de registro do direito que a tentativa, né, de que essas ações violentas e essas ações criminais fossem, de fato, responsabilizadas, porque quem realizava não eram pessoas negras, e sim pessoas não negras, pessoas brancas. Então, aqui nesse livro, Negros contra a Ordem, do professor Wilson Matos, do professor Wilson Matos, da UNEB, fala exatamente do pós-abolição e como esses negros eles eram tratados. E de todas as ações que os negros realizavam, como, por exemplo, ficavam nas ruas, dormir nas ruas, exatamente por não termos de ficar, por não termos de dormir, o legislador brasileiro fez questão exatamente de criminalizar essas condutas, né? Mas essa violência contra a mulher negra, não foi criminalizada. E só foi criminalizada quando alguém de passabilidade branca foi até as cortes internacionais. Esse é o primeiro e o segundo ponto para que a gente chegue exatamente no histórico da Lei Maria da Penha e que a gente compreenda o quanto a sociedade brasileira continua enxergando a mulher negra, a mulher, repete o nome do livro, Negros contra a Ordem, de Wilson Matos. Tá? Negros contra a Ordem, de Wilson Matos, da editora UNEB, tá certo? Vocês podem acessar o site da UNEB com a FEDUFBA, mas quando eu fui tentar comprar no final do ano passado, só estava disponível lá na UNEB, tá certo? E aí vocês conseguem achar no site. Exatamente por essa... Nada, Brenda. Exatamente por essa questão de que é fácil que o corpo negro ele esteja sempre caído no chão, como diz a Ana Flavina Pinheiro, que aqui, né? Mas que a criminalização dessa conduta, ela de fato não foi legislativamente, né, realizada. E aí, o que é que eu quero dizer com isso? Que foi necessário alguém ingressar, porque a Maria da Penha, ela tentou aqui no Brasil, e de fato ela não conseguiu ingressar em cortes internacionais. E só assim o Brasil ouviu os pareceres das cortes internacionais para criminalizar as condutas de violência doméstico familiar. Só Tá ótimo. Tá. Para criminalizar a violência doméstico-familiar. E ainda assim, quando a gente pensa em violência doméstica, a gente pensa em mulheres não negras, porque as mulheres negras estão, de fato, acostumadas a serem colocadas nesse lugar de vulnerabilidade, né? Eu sempre digo que nós não somos vulneráveis, até pelo nosso próprio histórico, mas o Estado brasileiro faz com que os nossos corpos estejam sempre em vulnerabilização. Haja vista a questão do racismo estruturante quando chega uma mulher negra em um hospital abortando, por exemplo. Né? Ela é colocada de lado e outros atendimentos são colocados à frente dela. Porque o que é que se pensa, né? De que aquela mulher realizou esse aborto de maneira provocada. E se assim fosse? E se assim fosse? É correto, né? Diante, inclusive, do juramento realizado pelos profissionais de saúde, que essa mulher e que o corpo dessa mulher, né? Mais uma vez, esse corpo negro, esse corpo dessa mulher sinta tanta dor e passe
a beirar a morte por conta desse erro ou desse, não vou dizer erro, mas dessa escolha. Que corpo é esse? Que mulher é essa que tem a possibilidade de realizar as suas escolhas? De certo, não é uma mulher negra desde que o Brasil, ele é Brasil. Mas Sem contar ainda dentro disso que agora, nesse momento de acirramento das questões de violência doméstica, as gravidezes indesejadas podem aumentar significativamente e os casos de aborto provocado em consequência. E quem é que vai estar mais à frente desse ciclo? Né? Então, é para trazer a questão do contexto da violência, do que vai causando, né? É uma coisa atrás da outra, né? Só para registrar mesmo. exatamente. E quando eu falei do período da escravidão e eu trouxe a violência patrimonial e eu trouxe a violência sexual e eu trouxe a violência física, a gente nem precisa verbalizar, né? Porque Sim. Os pelourinhos e as chicotadas e tudo mais estão aí para dar conta exatamente disso. Só que hoje a gente tem 5 tipos de violência, né? Na Lei Maria da Penha. A violência psicológica, como você é gorda, né? Comigo você não vai com essa roupa, né? Você tem que acordar agora, porque eu estou acordado e você tem que ficar acordada para conversar comigo. Ou então, meu amor, levante, acorde, porque eu estou acordado e você tem que levantar. Nem sempre é com a voz tão grosseira. Uhum. Ou então, por exemplo, será que você não pode ficar acordada na mesma hora que eu posso? Porque você nunca pode ceder um pouco. Eu que estou sempre cedendo, né? A questão da violência doméstica e a violência psicológica, ela se dá exatamente nesse fiozinho da meada para que a gente possa, e a gente não consegue reconhecer. Não é só uma questão de quem não seja academicista ou de quem seja academicista. Né? A violência psicológica, e eu acredito, eu não faço hierarquização entre as violências, tá? Mas eu acredito que seja uma das violências mais complexas de se ultrapassar, porque ela se dá exatamente nesse psique. Ela se dá exatamente na sua estima, né? De que ela as mulheres... a violência simbólica, né? Que é o que Bourdieu traz. Então, ela trabalha a psique é modo tal que... Eu estava até discutindo isso com as meninas no grupo de pesquisa. Ela trabalha na sua psique de modo tal que você aceita-se dentro daquela condição e vê-se amarrada aquilo sem conseguir. Porque acaba que você naturaliza em alguns momentos. Então, quando ele fala acorda, né? Naturalizou. Exatamente. E a mulher, ela se culpa, né? Poxa, eu tô com insônia, ele tá me pedindo para eu acordar, eu continuo com insônia e não acordo, então a culpa é minha. Essa relação, ela vai terminar por minha culpa. Mas se essa mulher tá com insônia e não consegue dormir, né? E tá acordado em um outro lugar, ela tem culpa também disso? Então, e aí, essa mulher, ela tem vergonha de levar para outras pessoas esse diálogo. Sim. E ela fica para ela, passando por essas situações rotineiramente. Uma outra questão eu acho melhor, sempre aspiado, tá? Eu acho melhor que você repense essa situação. Você, quando a mulher vai terminar a relação, né? Você tem certeza que você vai terminar comigo? Olhe, veja bem, esse tom de ameaça faz com que a mulher ela fique ali repensando, será que eu vou conseguir um outro companheiro? Mas mulher, perceba, é muito melhor que você consiga finalizar essa relação e passe um tempo sem um outro companheiro igual a esse violento, do que permanecer nesse lugar da violência. Só que a nossa sociedade diz a gente o tempo inteiro
que a gente precisa de um companheiro. E que a mulher bem estabelecida é aquela mulher acadêmica, bem profissionalmente e que tem um companheiro e um filho. Ou uma filha, enfim, né? Que tem uma prole. Sim. Mas aí tem há uma outra passagem de que mulheres como nós, professora, são enxergadas como aquelas de uma outra orientação sexual que não a heteronormativa. Nós estamos sozinhas porque nós somos problemáticas demais. Porque nós não cedemos nunca. Não acho Porque, quem. porque nós não achamos ninguém. E quando a gente acha, a gente quer escolher. Meu dente tá sujo, é? E quando a gente acha, a gente quer escolher. E quando a gente não Escolhe escolhe isso. isso, e que a gente não depila a axila, e que na hora da relação sexual a gente não se dá em algumas posições porque leva as teorias feministas para esse momento. E a questão não é essa. A questão é que a gente consegue decifrar algumas coisas, alguns requisitos que para nós são basilares, na primeira sentada. Quando o time entra em campo, a gente já consegue enxergar determinados comportamentos que são violentos. E para que a gente não passe de novo por essas situações, a gente vai embora. Né? Então, é preciso falar sobre isso, e isso não quer dizer que nós somos bissexuais ou homossexuais. E aí, por que eu estou falando isso? Porque vou falar. Por que eu estou tocando exatamente nesse assunto? Porque eu tenho conversado muito, né? Muito assim, com duas pessoas que são acadêmicas, minhas amigas, e que nós estamos sentindo muito isso na pele, de que mulheres ditas como fortes são homossexuais. E olha que nós somos extremamente femininas, né? E aí o homossexualismo não tem nada a ver com a masculinização da mulher, mas falando de uma maneira mais fácil possível, né? Com um diálogo mais fácil possível, e nós passamos por isso cotidianamente. Então, o que você está trazendo casa muito com as coisas. Você deve vivenciar isso diversas vezes, né? Eu também já comecei a me acostumar. Então, eu trabalho com a temática do feminismo, do aborto e de gênero. Então, eu já fui questionada por próprios discentes quantos abortos já teria feito, né? E aí, aquela confusão do entendimento do que é a pesquisa, do que é o entendimento, por que se trabalha nisso. E isso não tem nada a ver se você escolhe ter filho ou não ter filho nesse momento. Isso é uma decisão pessoal, que também depende de feminismo, porque o feminismo, e é o que eu trago nessa extensão virtual, há uma visão deturpada do feminismo e de mulheres feministas, né? E aí, essa causa toda uma teia de deturpação da realidade que precisa ser desmistificada. Então, por exemplo, eu nasci numa cidade do interior que, por vezes, quando vou, acaba que recebo questionamento, né? Mas, como outras colegas, né? Mas a questão do filho e do casamento, como é que fica, né? Mas, assim... Você já não estudou demais? Será que estudou demais? Então, assim, é justamente isso que você está trazendo, né? É a questão da imposição do Estado. E aí, levando a descontração à parte, pensemos isso com a mulher que está em uma situação de violência, né? E que ela pensa no que a família vai dizer, do que as próprias amigas vão dizer, do que a igreja que possivelmente ela frequenta ela vai dizer, né? E a gente precisa entender que nós, enquanto sociedade, desse modo, a gente só está colaborando com a perpetuação da violência que está estruturada, né? Quando eu pergunto para minha amiga, e aí, tá bem no casamento?
Eu não preciso perguntar isso pra minha amiga, porque se ela tá bem, se ela não tá bem, então quer dizer, ah, não, mas dê um jeitinho, né? Você sabe que se você separar, vai ser muito difícil você encontrar alguém que possa te dar esse suporte, né? Então, assim, vamos analisar a situação quando a nossa fala pode estar perpetuando uma violência. E aí eu trago a questão de ser agentes diretos e indiretos da violência, né? Porque quando eu te coloco nessa posição e digo assim, olha, Dandara, calma, analise melhor, porque tem gente pior por aí. Então analisa, porque isso foi só uma fala da pessoa, então você pode rever, né? Outra coisa é o tom, o modo de falar, né? São detalhes de agressão que eu penso e que a gente precisa trabalhar isso nos começos dos relacionamentos também. Então você tenta alertar para a questão, para que eu te escute, você não precisa gritar comigo, né? Ainda que seja momento de discussão, ainda que seja uma briga, digamos assim, né? Porque nós podemos ter conflitos em qualquer momento, mas não precisamos do aumento do tom de voz. Eu posso discutir com você sobre isso, mas não preciso gritar com você. Porque o grito, muitas vezes, ele é um ponto de partida, né? Ele fala alto hoje, fala alto amanhã, fala alto depois de amanhã. Daqui a pouco vai estender a mão, daqui a pouco. Então, assim, são questões que você pode começar a trabalhar no início do relacionamento. Se não resultar, infelizmente, pega o amor, guarda numa caixinha, né? Se puder, guarda numa caixinha e pensa, é melhor eu rever isso aqui, que pode se transformar numa coisa maior, do que permanecer em um ciclo que pode aumentar, né? Então é a questão da gente trabalhar justamente essas discussões, porque uma vez instalado o relacionamento, vai ficando cada vez mais difícil tomar a decisão, porque a sua psique já está muito envolvida e você, obviamente, já está emocionalmente muito mais envolvida do que nos tempos iniciais, né? Exatamente. Entrando aí sua pauta. Hã? Acabei adentrando aí a sua fala um pouco. Não, maravilhosa, professora. Quando a gente faz live, a gente gosta de pessoas que tenham essa interação, para a gente não ficar só falando sozinho. E exatamente como a senhora diz, identificou no início da relação, tchau, fui, porque esse vínculo afetivo ainda não está tão profundo. Vai embora, né? Uhum. Não deixe o seu amor por um amor, o seu amor próprio por um amor é, secundário de alguém que vai lhe fazer muito mais mal do que Sim. bem, né? E aí, já entrando na legislação, a gente tem a violência psicológica, a violência sexual, e aí a violência sexual, ela pode se dar em pessoas que têm relação afetiva. Por exemplo, namorados, ficantes, crushes, né? O povo adora americanizar tudo. Noivos e pessoas casadas. A mulher, ela, de óbvio, tem a possibilidade de dizer não a qualquer tipo de coisa dentro da relação. Ela não tem que se dar diante da sua não vontade, né? Então, as pessoas ainda compreendem no interior do estado. Eu tive a possibilidade, quando eu trabalhava em um outro lugar, de ministrar palestras, né? E eu tocava na questão da violência de gênero, porque no interior a gente tem muito, e tem muito menos delegacias de falar sobre isso. E quando eu falava que pessoas casadas poderiam negar o sexo, as mulheres ficavam extremamente incomodadas e vinham falar comigo no final da minha palestra, né? E dizer que tem relação sexual porque é obrigada, que fazem sexo anal porque são obrigadas pelos seus parceiros. Eu fui estagiária e depois eu voltei como advogada do Centro de Referência Loreto Valadares, primeiro centro de referência em atenção à violência contra a mulher aqui em Salvador. E me chegavam diversas assistidas falando, né, sobre essa questão da violência sexual.
de que faziam determinadas coisas, né, com seus companheiros, que não se sentiam bem, mas que aquilo não era violência, não, que a violência foi só o tapa ou o murro, ou enfim, a faca que ele puxou para ela. Enfim, a gente sabe que mais de 50% das mulheres vítimas de violência sofreram, antes da violência física, os outros tipos de violência, né? Sim, sim. Então, passando já para a violência física, a gente sabe que ela é uma das últimas violências que a mulher sofre dentro de uma relação, mas que é a primeira que ela consegue, de fato, enxergar. A violência física, ela deixa marcas, mas existem pessoas que cometem essas violências e conseguem deixar essas violências não marcadas, né? Aparentemente, mas em órgãos internos, né? Homens que fazem parte das forças armadas, e aí levando em consideração, inclusive, as forças auxiliares do Exército, que é a Polícia Militar, e a Polícia Investigativa, né? A Polícia Executiva, que é a Polícia Civil. É... E aí a mulher tem uma outra problemática. Olha, a mulher tem uma outra problemática quando passa por essas situações, porque ela tem muito medo de que esse homem, por ele ter esse poder, né? O poder da arma e esse poder dessa comunidade da segurança pública, de realizar essa denúncia. Então, aqui em Salvador, na verdade, na Bahia, a Polícia Militar tem uma associação. Colocação. Isso, tem uma associação que cuida de mulheres que são vítimas de violência doméstico-familiar, de policiais militares. O que a gente pode falar mais? Nós temos 2 delegacias especializadas aqui na capital, a mulher, mas eu preciso dizer que qualquer delegacia de polícia, né, ela deve atender a mulher vítima de violência, né? Ela não pode, ela deve, né, por um protocolo que a SSP soltou já tem algum tempo, né? E deve tratar esses inquéritos policiais por ser a Lei Maria da Penha, uma legislação que leva em consideração que em brigas de marido e mulher a gente deve sim meter a colher, obviamente tendo cuidado com os nossos corpos, mas a gente deve sim chamar a autoridade policial, né? A gente sabe que há o falocentrismo dentro das unidades de segurança pública, então essa mulher ela deve ser muito bem tratada por homens e por mulheres, né? Essa instituição policial. Mas caso não seja, ela deve levar esse comportamento da autoridade policial à corregedoria de polícia, né? Que vem atuando, e aí a corregedoria de polícia civil, que vem atuando nesses casos de denúncia. Nós temos na Bahia 2 varas de violência doméstica. A gente tem em Camaçari uma vara, em Vitória da Conquista, Juazeiro e Feira de Santana. Mas nos demais lugares nós não temos comarcas com varas especializadas de violência doméstica. Então, são as varas criminais que cuidam, né, dessas cautelares, das medidas protetivas e das ações penais. Nós sabemos que as mulheres vítimas de violência, elas têm prioridade para que as suas ações na justiça sejam, de fato, priorizadas, né? Sejam estas no âmbito civil ou no âmbito criminal. Nós sabemos também que a mulher vítima de violência, ela deve ser priorizada nas demais políticas públicas, sejam estas auxílio aluguel, auxílio alimentação, auxílio gás, né? O próprio Bolsa Família. Tara, deixa eu só te avisar que faltam 6 minutos. Eu acho que com 1 hora quebram. É isso? Isso. Deixa eu só te avisar. Isso. Passou quando? Pois é, que bom. E que essas mulheres, existem as defensorias públicas especializadas em combate à violência contra a mulher na capital, em alguns interiores, nessas comarcas que eu aqui citei também, e promotorias especializadas, né?
A Defensoria Pública, ela tem um número que é o 129, que essas mulheres elas podem fazer solicitação de atendimento, né? Nesse período de pandemia, as defensorias estão funcionando. Os movimentos sociais têm requerido, os movimentos de advogadas feministas e não feministas têm requerido a delegacia digital para o registro do boletim de ocorrência. Eu compreendo pessoalmente, enquanto advogada, que não há necessidade do registro do boletim de ocorrência para o requerimento da medida protetiva. Contudo, este não é o posicionamento das magistradas, né, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Então, há a possibilidade que nessa delegacia digital exista esse registro. Isso. A OAB tem... Seria a próxima pauta que eu ia fazer. Poucos minutos. Seria a próxima pauta que eu queria trazer contigo. Então, eu vou deixar para falar melhor no nosso próximo encontro sobre o sistema de atenção, né? E combate à violência doméstica-familiar, que aí eu explico direitinho. Mas eu agradeço, professora, imensamente a senhora, a Secult, né, da UFRB. Eu chamo de senhora porque professor, para mim, tá em um lugar, sabe, bem alto. Mas é isso. Somos. Olha, gente, eu acho que eu vou convidar a professora Dandara para outra live, porque assim, eu anotei aqui os pontos, né, que principalmente são pontos que eu tenho trazido no grupo de pesquisa e a gente tem sede de discutir, de saber mais que as nossas ciências não nos permitiram alcançar. Então, assim, as estratégias que estão possíveis hoje aqui na Bahia, como tem sido realizado, para onde encaminhar, porque, assim, independente de professor, a gente que é feminista, militante, a gente recebe causas mesmo e a gente vai encaminhando para as coleguinhas aí e tentando movimentar, mas nem sempre a gente consegue ajudar, né? Então, assim, trazer a questão da divulgação do 180, a questão da gente acirrar a campanha para a galera estar denunciando e metendo a colher mesmo, porque, infelizmente, os casos estão cada vez maiores, a gente que é professora fica recebendo casos e casos, né? E aí, quais são as estratégias, né? Acho que a gente já pode combinar a próxima. Quais as estratégias têm sido adotadas aqui na nossa Bahia, né? Para agilizar, né? Tendo em vista, assim, que no caso do Brasil, por exemplo, a gente está 74% acima da média mundial de violência contra a mulher, né? E aí, trazendo uma ressalva nos outros, que a questão da agressão, e muitas vezes a gente falou a questão parceiro, mas a gente considera todo tipo de relação, tá? Dentro da diversidade de gênero, e a gente está enfocando na questão do parceiro, porque, infelizmente, os homens são os mais culpados, e é o que os estudos têm mais trabalhado. Infelizmente, a gente está precisando de mais, inclusive, estudo aí que aborde as diversas relações, né? Para a gente entender um pouco a violência que também acontece em outros tipos de relações que não são as heterossexuais, tá bom? Então, só fazendo essa ressalva no finalzinho da live, né? Que não é em nenhum momento adotado esse padrão aqui heteronormativo, e a gente vai marcar uma outra, andar a aceitar para falar sobre essas medidas. Tá bom? E aí, a gente te agradece, falo contigo daqui a pouco, agradeço todo mundo aí, a galera do grupo de pesquisa que tá. Muito obrigada, professora. E aí a gente vai marcando. Beijão, gente. Até mais. Mãe, passou a live inteira. Com você no WhatsApp, marcar a próxima, talvez a próxima semana, pra gente não perder time. E tem muita gente. Estão pedindo para você colocar o cachorro. Como é lá e no que deixa salvo no IGTV, gente? Eu não sei. Não, quando a senhora fechar, já vai dar a possibilidade de salvar. Quando eu clicar. Gente, vá, clique em sair, que já vai dar a possibilidade de salvar. Vamos nessa. Tchau, beijo. Encerrar.